Então, desejar um bom dia para todos nós, né? Gente, nós entramos, então, na questão, fizemos aqui a nossa aula. Deixa eu começar a compartilhar. Ela. Para que vocês. Já começou? Para que vocês possam, então, aqui estar entendendo um pouquinho mais da questão da comunicação do autismo, né? Então, para a gente entender o aluno não verbal, a gente precisa de entender, né, como é que funciona a comunicação na criança com transtorno do espectro autista. Bom, então, primeiro, existe a fala, né? A fala ela é muito conhecida de todos nós, né? Porque todos nós falamos, então, a gente acha que fala porque fala, né? Não. Tem todo um processo na construção da fala que vai nos levar, né? Vai levar a falar ou não. Então, a criança com autismo que fala, é mais fácil a gente compreendê-la, depois a gente vai entender também como é que funciona. Gente, se vocês estiverem fazendo pergunta no chat, eu não vejo, porque eu estou transmitindo a aula. Depois eu vou ligar o outro computador, que aí eu transmito pelo outro computador. Mas, por enquanto, a gente vai assim. Então, vocês têm que falar, fazer a pergunta em voz alta para mim, tá? Bom, e a fala tem todo um processo de desenvolvimento para a criança começar a falar, né? Então, ela nos ouve, né? Ela ouve a mãe, ouve o coração da mãe, né? Desde que ela nasce, isso no intraútero, né? Quando ela nasce, ela percebe que a mãe fala, a gente conversa com ela, né? Eu estou com uma bebezinha de 3 anos e pouco, 3 meses e pouco, né, minha netinha? Aí eu tô lá com ela, amor de vovó, isso é coisa muito linda. Ela tá interagindo, né? Então você vê que ela já está interagindo, ela já sorri, né? Quando eu converso com ela, quando eu sorri, e ela tá lá sem entender direito o que eu estou falando, mas ela está interagindo comigo, porque ela percebe, né, que é um processo de interação, né? E ela está entendendo esse processo. Bom, a linguagem. A linguagem, gente, é o conteúdo interno, a gente chama de linguagem interna e linguagem externa, que é o conteúdo que a gente tem armazenado no nosso cérebro, e ele é desenvolvido a partir de que a criança nasce, né? E ela vai, então, introduzindo vai guardando aquelas informações. A mãe mostra, né? A dedeira para a criança, vou te dar mamadeira. Aí ela tá lá, aquele negócio, toda vez que a mãe aparece com aquele negócio na mão, ela fala mamadeira. Então, aquilo ali deve chamar mamadeira. Quer dizer, está lá processando essas informações. Claro que não é dessa forma, mas ela está aprendendo e está organizando a sua linguagem interna. Então, para que a linguagem expressiva, né, que é a linguagem quando a gente, né, fala, ou quando a gente gesticula, qualquer coisa, tem que partir de uma linguagem interna, ela já tem que ter entendido, gravado, compreendido a fala, né? Então, é todo um processo de aprendizado também. E a comunicação em contextos sociais, né? Então, por exemplo, nessa foto, os coleguinhas, né, estão fazendo lá um passeio, estão conversando sobre aquilo. A criança, né, com autismo, ela não sente essa necessidade dessa comunicação, né? Então, não entende para que as pessoas, né, ficam falando. Então, ele não se comunica naqueles momentos porque entram, né, outras questões de interação. Então, eles podem se comunicar ou não em contextos sociais, precisam ter a linguagem interna desenvolvida, né? Às vezes eles não falam, porque eles ainda não têm a linguagem interna desenvolvida, a gente tem que ajudar. E eles vão
os que já estão organizados vão falar, né? E vão falar com algumas limitações que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, o autista não verbal é aquele que não consegue se expressar verbalmente, ou seja, por meio da fala, né? Muitas vezes, ele pode ter dificuldade também de expressar o que sente ou o que deseja, né? Mas ele consegue, pela fala, mas ele consegue expressar com comportamento, né? Ele consegue expressar com algum gesto, né? Ele quer uma água, ele te leva lá no filtro, te leva lá na geladeira, onde seja. E esses que não conseguem utilizar a fala, eles têm um vocabulário, ou seja, uma linguagem interna restrita, né? Então, eles a gente tem que trabalhar na compreensão e na linguagem interna para ele conseguir falar. Existem algumas barreiras no processo de aquisição da linguagem, e é importante a gente ressaltar que a ausência de fala ou linguagem não oral não representa ausência de compreensão. Muitas vezes a criança não fala, mas ela te entende, tá? Então, é importante a gente observar isso. Tem umas que não falam e também ainda não entendem, mas tem umas que não falam, elas já entendem, elas não têm um repertório, um vocabulário. Então, por isso que a gente começou falando, né, sobre a fala, sobre a linguagem e a comunicação. A fala é o ato motor que permite a transmissão de sons, palavras e frases. O seu desenvolvimento pode ser afetado por alguns fatores, algumas alterações ou percepções do som. Algumas crianças autistas, elas podem ter alteração na recepção e percepção do som. Elas ouvem, tá? Mas a região cerebral responsável de entender e compreender não está tão desenvolvida, ou tem um problema, e ela não consegue compreender bem o som. Então, a gente tem que observar isso também. Gente, claro que é o fonoaudiólogo que tem clareza disso, que vai acompanhar a criança e vai poder nos dar dados. Você me falasse, Nivânia, o meu aluno fulano de tal, ele não fala. Você acha que ele tem alteração na percepção do som? Vou te responder, não sei. Por quê? Vai ser o fonoaudiólogo, no atendimento da criança com TEA, é que vai saber exatamente aquela criança onde ele tem dificuldade ou não. Aqui é para a gente entender, né? Existem alguns problemas que podem atingir, né, que dificultam, né, que ele produza o som também. Então, problemas motores em quê? A fala é um ato motor. Ó, eu estou mexendo a boca, a língua, né? Se eu quero falar lá, minha língua toca lá o céu da boca. E a gente sabe que algumas crianças com TEA, elas não têm o desenvolvimento motor tão bem ajustado, né? Eles têm dificuldade para escrita, para pegar no lápis, para fazer algumas atividades que as crianças, né, comuns, típicas, fazem. Então, eles podem ter também dificuldades na produção, né, na organização motora para falar. Então, eu falo que são os órgãos fonoarticulatórios. A gente tem toda uma organização motora de controle de respiração, inclusive, para conseguir falar, né? Então, a criança pode passar por uma dificuldade motora, né? Que ela não vai conseguir produzir aquele som, por isso que ela é trabalhada na fono. A fono ensina vários exercícios para chegar a língua em cada posição, né?
para que eles consigam. A linguagem, né? Quando eu chamo de linguagem interna, o vocabulário, ele precisa ter essa linguagem para ele conseguir expressar, né? Para ele comunicar, né? Então, a linguagem expressiva dele depende, né, da linguagem, do que ele tem organizado dentro, né, do cérebro dele. Se ele tem um problema, então, na recepção do som, provavelmente ele tem menos conteúdo ali, né, para expressar, tá? Aí a fono vai trabalhar, né, várias outras condições que ele possa se expressar melhor. Através da linguagem, nós desenvolvemos a competência em 4 áreas. Fonológica, aprendemos a distinguir os sons das letras e sílabas, né? Então, é a consciência fonológica, que é desenvolvida através da linguagem. Quem tem problema na linguagem, nós vamos esperar que ela possa vir ter problema para, depois do processo de alfabetização, para compreender as letras e sílabas. Então, através da linguagem, a gente desenvolve também a competência semântica, que é aprendemos a atribuir o significado às palavras. Então, a criança sabe que tesoura refere-se o quê? A esse objeto chamado tesoura, né? Então, ela já vai aprender uma forma de simbolização. E a competência sintática aprendemos a organizar os termos em uma frase de forma coerente, né? Então, dá um exemplo. Por exemplo, na surdez, as pessoas que aprendem a língua de sinais, elas aprendem a construir frases de forma diferente que nós, ouvintes, né? Então, nós falamos, eu vou na casa da minha avó amanhã. E ele fala, casa avó minha, vou amanhã, tá? Então, por que ele tem uma organização de frase diferente da nossa? Porque ele pensa o português, como é a segunda língua dele, ele pensa como se fosse a primeira língua dele, né? E os autistas também, muitas vezes, podem ter uma dificuldade para organizar sintaticamente, porque a qualidade da audição, da compreensão da linguagem é pequena. A pragmática. Aprendemos a adaptar e adequar a linguagem dentro do contexto social, né? Às vezes eu estou super feliz, mas se eu chego no velório, eu vou chegar lá, gente, aconteceu isso, assim. Não, né? A gente sabe que naquele contexto de um velório, né? Eu não vou chegar lá rindo, né? Eu vou adequar, vou falar baixo, né? Vou respeitar a dor do outro, né? Pela empatia, eu vou, então, entender a dor do outro e tudo mais. E, né, como é que isso funciona, tá? Isso tudo, gente, é importante no processo de aquisição da aprendizagem, da, da, da leitura e da escrita. Então, a linguagem e o desenvolvimento da linguagem tem tudo a ver depois com a leitura e escrita. Por que esses meninos não estão alfabetizando? Vai ver como é que está o desenvolvimento da linguagem deles. Então, é por isso que é fundamental que todas as crianças façam fono, tá, gente? É muito importante que as crianças com TEA façam fono para trabalhar o desenvolvimento da linguagem interna e trabalhar a consciência fonológica, a competência semântica, sintática e pragmática. Então, por exemplo, um autista verbal, né, de nível de suporte 1 que fala e tudo, ele muitas vezes tem essa dificuldade para adequar o tom de voz, para adequar o ritmo da fala, né? E isso é aprendível também. Então, precisa de fono também, mesmo o TEA que fala, tá? Uma criança com problemas de linguagem pode pronunciar palavras perfeitamente, mas não ser capaz de construir
frases complexas, tá? Ela ainda não tem capacidade para construir a frase completa. Então, precisa de fazer, né, mesmo o atendimento de fono, para que ela possa ir aprendendo. Primeiro, ela vai falar com palavras, né? Água, que ela quer água. Eu quero beber água. Ela vai falar água, né? Comer, ou vai falar biscoito, né? Ela fala, eu quero comer um biscoito agora. Né? Então, é importante a gente entender, aí você pode dar o feedback para ela. Ah, você quer comer um biscoito agora. Você vai ajudando o quê? Desenvolver a linguagem interna, desenvolver a consciência fonológica, tudo mais. Né? Agora, a comunicação, ela é um processo complexo. Gente, comunicar é uma coisa complexa. Muitas vezes, né, a gente mesmo fala assim, engraçado, fulano falou isso assim, assim, mas ficou esquisito, né? Eu não entendi por quê. A pessoa estava com uma expressão e falando uma coisa, mas exprimindo de outra. Então, todas essas questões, elas são importantes para a gente perceber, tá? Então, a comunicação é um processo complexo, onde ocorre a troca de informações por meio de combinações verbais, fala e linguagem, e por meio de combinações não verbais, a postura, o gesto, o olhar, a expressão, tudo isso fala, né? Aí você fala assim, nossa, o olho da pessoa até brilha quando ela está falando aquilo. Então, isso é um complemento, né, da comunicação, e você percebe, e a gente percebe na comunicação. O autista, ele tem uma enorme dificuldade de perceber as questões não verbais, tá? Ele entende, o autista nível 1, ele entende o que você fala estritamente, tá? Então, é importante, muitas vezes, a gente combinar com expressão, e às vezes até exagerar um pouco para ele te entender melhor. Então, eu falo assim, você quer ir no banho, você quer comer, quer beber? Um autista que, né, ainda não está com a fala desenvolvida, eu mostro com gestos também para ajudar que ele vá me entender. Então, como é que é o desenvolvimento da linguagem no TEA, né? Então, a gente já sabe que elas falam de diversas formas, e a linguagem não é sobre apenas o falar. Envolve a compreensão, o uso de palavras, gestos e o contexto social da comunicação. A criança com TEA, normalmente ela tem um jeito único, né, que tem a ver com as características, habilidades cognitivas, sociais, que ela aprendeu até aquele momento, né? Então, o desenvolvimento da linguagem, né, que depois vai refletir na aprendizagem, ela não segue o padrão típico, né? É essencial uma abordagem muito personalizada e sensível às necessidades daquele indivíduo. Por exemplo, eu posso ter um TEA que não entende bem, e eu vou ter que mostrar as imagens, vou ter que falar. Agora é hora de comer, ó, comer, né? Vou ter que usar o desenho, o gesto, tudo que eu puder para ele conseguir me compreender melhor, tá? Tem aquele que já entende e fala uma palavra, falou lá, água. Você quer água agora? Entendi. Então, aí a gente repete. Então, assim, é importante a gente entender da linguagem para a gente chegar onde que a gente, né, quer. Tem as questões que são de cada um, do desenvolvimento de cada criança, tem a ver com o individual dela, com o social, como é que está a percepção dela para o social, né? Ela é muito voltada nas coisas do interesse dela, né? Pessoas, o que está acontecendo ao redor não é tão interesse, e tem a ver com deficiência intelectual também. Cada criança, né, pode ter um nível diferente também de compreensão de
desenvolvimento intelectual, e isso vai interferir na comunicação, na linguagem, na escrita, na alfabetização. Também umas podem não falar, enquanto outras falam e usam em determinadas áreas um vocabulário muito específico. Tem um que gosta de dinossauro, ele sabe falar de todos os tipos de dinossauro, sabe falar palavras que você fica até assim, eu não conheço isso. E os desafios, né, mais comuns é a dificuldade de compreender o significado e o ritmo das palavras, a linguagem corporal e o tom de voz. Então, gente, se eu, né, nessa linguagem corporal que eu falo, você quer comer? Não, essa aqui eu estou fazendo uma bem específica. Mas é essa que às vezes você está sim, ele não entende que você está cansado, né? Se você, qualquer outra criança não entende que a gente está cansado. Qualquer outra pessoa teria percebido que você está cansado, e ele não entende isso, tá? Então, ele não tem. E ele, né, às vezes tem um tom de voz específico e um jeito de falar. Ele fala mais, uma fala mais mecanizada também. Ele tem uma dificuldade com a prosódia, né? Com esse ritmo de voz. Quando eu quero fazer uma interrogação, eu falo, vocês estão bem? Está tudo bem com vocês? Minha entonação de voz já, né, mostra que é uma pergunta. E eles não sabem, né, essa diferença, eles não percebem essa diferença e nem sabem reproduzir. Então, é muito comum o TEC fala não produzir, né, essas especificidades. Bom, isso vai impactar nas relações, na interação com seus pares, com as crianças, né? Eles estão brincando, eles querem brincar, ele quer brincar, ele viu um tanto de carrinho, está todo mundo brincando e brincando. Eu vou pôr o carrinho aqui no posto agora para encher gasolina. Ele vai lá, pega todos os carrinhos, vira, né? Vira de cabeça para cima e começa a rodar as rodinhas. O interesse dele naquele objeto não é o interesse igual das outras crianças. As outras crianças já entenderam que aquele carrinho é uma miniatura dos carros que eles conhecem, e eles estão brincando de vai no posto, vai no mecânico, vai andar na estrada, né? As outras crianças típicas estão brincando assim. E ele, não. Ele tem interesse em quê naquele objeto? Na roda. Ele gosta de ver a roda girar. Como ele gosta de ver o ventilador girar. Então, ele vai virar. O que é isso? Né? Ele não tem ainda a compreensão social do brinquedo, ele ainda não desenvolveu, né, a capacidade de brincar com o objeto, entendendo que aquilo é uma miniatura do real. Né? Ele ainda não tem essa fase, não desenvolveu essa fase do brincar. Tá? Então, com os pares da mesma idade, é muito difícil para eles brincarem, a não ser que tenha, né, um adulto entrando naquela relação, participando ali, ajudando que eles possam compreender. O autista nível 1, na terapia, os terapeutas treinam com eles como participar de uma atividade com os colegas, observar os colegas, o que um está falando, que, por exemplo, ele fala que está na cabeça dele e não o contexto da fala. Ele fala o que ele está querendo falar da coisa que é de maior interesse dele. Ele não tem essa percepção e isso, o TEA 1 pode ser desenvolvido. Então, gente, o que a gente percebe de linguagem nas crianças? Primeiro, uma linguagem repetitiva e restrita, que é aquela ecolalia. Ele repete palavras ou frases manifestando-se de duas formas, né? Ou a ecolalia imediata ou a retardada. Então, o que é a ecolalia? Tem um filme que é muito legal para a gente perceber isso, que chama... como é que é? Ele tem dois nomes, esse filme, toda vez que eu vou falar, eu confundo, daqui a pouquinho eu lembro. Esse filme mostra um dos irmãos, ele repetia, ele não conversava, um conversava e o outro, um não falava nada e o outro repetia. Ele repetia as coisas que ele ouvia no filme, ele gostava do filme do Rambo. É um filme
do Rambo. Então, ele repetia frases do filme do Rambo, tá? Então, aquilo ali é retardada. Ele consegue falar, mas ele não fala, ele está repetindo coisas que ele ouviu. Ele não está falando, ele não está interagindo, ele não está conversando. Entenderam? Mas ele fala, Nivana? Fala. Ele fala, ele tem um órgão de falar que consegue falar. Ele escutou uma coisa, ele ouve. Aí, às vezes, a gente vira para a criança assim, você quer comer agora? Você quer comer? Aí ela repete, você quer comer agora. Aí, o que acontece? Eu falo assim, ela entendeu, né? Ela está falando que ela quer comer agora. Não. Ela está fazendo a ecolalia imediata, repetindo aquilo que eu acabei de falar. Tá? Então, por que isso é importante? Porque lá ele fala, ele falou, acabou de falar que quer comer. Eu perguntei se ele queria, ele falou que quer comer. Né? Não, não é. Tá? Então, essas repetições, às vezes, vêm completamente desconectadas do contexto, mas é indicação de que a criança pode desenvolver a fala. Né? Ela vai ter que ir para a fono para desenvolver a linguagem interna, né, a compreensão, para ela sabe, usar a fala de uma forma adequada. Ali ele está sendo só o quê? Repetidor. Ele está repetindo o que ele já ouviu. Tá? Bom, o desenvolvimento da linguagem, ele é um processo desigual, né, na criança com TEA. Ele vai ter um progresso irregular da fala e da linguagem, né? Não é igual cada criança, as crianças típicas, você espera que com 1 ano ela consiga falar papá, mamãe, quer, dá, tchau, né? Não. Aí, aos 2 anos, ela já fala, completa a frase, ou fala frase de duas palavras, e ele criança com TEA tem um desenvolvimento irregular, não segue o padrão, tá? Muitas vezes ele tem um vocabulário rico na área de interesse dele, mas ele não tem um vocabulário em outras áreas, tá? Ele tem a capacidade de ler palavras sem compreender o significado. É o que a gente sabe, que a gente chama de hiperlexia. Algumas crianças conseguem ler as palavras, mas elas não sabem o significado delas. E tem uma dificuldade em responder quando são chamadas pelo nome. Você chama, ele também não se identifica. É o que o pessoal fala, parece que é surdo. Você chama fulano, Arthur, João, não te olha. Por quê? Eles não se reconhecem pelo nome, que é uma das coisas que é muito importante para a criança ter o nome dela, para a criança com TEA, mas nem reconhece muito bem. Às vezes você tem que estar no campo de visão dele para ele te dar atenção. Então, esse padrão de desenvolvimento desigual, né, irregular, requer abordagens diferenciadas que considerem tanto as fortalezas, aquela facilidade que a criança tem, quanto as dificuldades específicas. Então, não sei se vocês estão conseguindo, né, assim, absorver o que eu estou tentando passar. A gente tem que ter né, a fono vai fazer um plano muito para cada um, de acordo com o nível daquela pessoa, com o que ela precisa de desenvolver. Né? Eu, TO, vocês, pedagogos, precisam de saber como que vai trabalhar? Não, né? Que é da área deles. Mas a gente precisa de entender isso para a gente ajudar melhor a nossa criança, né? Então, além das palavras, também tem a linguagem não verbal, porque a comunicação vai muito além da fala, e as habilidades não verbais são muito importantes na nossa relação humana, né? Mas, para o autista, ela apresenta um grande desafio. Tá? Então, a professora ficou brava, fechou a cara e ficou quieta, esperando a turma perceber e ficar quieta. Aquilo para ele não diz nada. Né? Aquela expressão física, né, que a gente espera que as crianças observem, entendam e respondam, eles não têm essa leitura. Eles não conseguem ler a nossa linguagem não verbal. Tá? Tem uns que
não consegue nem nenhum tipo, não compreende a fala e nem o verbal, né? Mas o verbal já é difícil mesmo para eles. Então, expressão facial, postura corporal, contato visual, né? Gestos, nada disso faz parte para eles, né? Essas são formas de comunicar que transmitem intenções, emoções, significados sociais, né? Então, quando eu paro na frente da turma e fico lá, para que os alunos percebam, né, que eles têm que parar, sentar, se organizar, para eles essa postura está falando da minha intenção e do comportamento deles, para eles não conseguem ler e entender o que é isso, tá? Então, pessoas com TEA interpretam e utilizam essas pistas, não interpretam essas pistas não verbais. Isso para eles é extremamente desafiador. E isso vai interferir o quê? Na rotina do dia a dia da sala de aula, que ele não percebe o que os outros meninos estão percebendo. Então, quem está com ele vai ter que falar, a professora lá, ela fechou o braço, está quietinha, ela está esperando todo mundo ficar calado e olhar para ela. Então, a gente vai ter que transmitir. Pode ser que eles também nem assim consigam entender. O TEA, nível 1, às vezes, tem que ter alguém do lado. Ah, mas ele é bom, ele alfabetiza, mas ele não sabe ter essas leituras. Então, às vezes, é importante, né, durante um período da vida dele, ele ter um ajudante que possa ajudar ele nas questões, né, compreensão da linguagem, da nossa linguagem não verbal. Bom, além das palavras, né, ele tem um uso limitado de gestos, né? O máximo que ele faz é apontar, acenar alguma coisa para substituir a fala, né? Ele pode fazer alguma coisa, né, que ele não quer, mas esses gestos são importantes, né? Então, a gente tem que ajudá-los a aprender a ler e a usar. A frustração comunicativa. A incapacidade de usar efetivamente gestos e o contato visual para se comunicar leva a uma frustração, né? Especialmente quando as suas necessidades não são compreendidas. Então, ele fica frustrado quando a gente não o entende, tá? Ele está comunicando do jeito dele lá, nós não entendemos, mas isso deixa ele frustrado porque ele está tentando. Eles evitam o contato visual. Quer dizer que eles nunca olham? Não, não é isso. Eles evitam esse contato olho no olho, que é o contato que a gente vai entender uma pessoa, quer escutar, está dando atenção para o que ela vai falar. Eles evitam ou têm esse contato visual reduzido. Né? Pode passar a impressão de que é um desinteresse ou desatenção, mas geralmente é uma dificuldade de processar informações visuais sociais. Então, ele não entende, né? Ele não entende, ele não faz muito isso, porque para ele não complementa nada. E o impacto comportamental, né? A frustração comunicativa pode resultar em explosões vocais, comportamentos autolesivos ou outras manifestações comportamentais, né, inadequadas como formas de expressão. Então, quando a criança faz, né, se joga no chão, faz um comportamento, né, pode ser uma tentativa comportamental de expressar que ela não está satisfeita com aquela situação, tá? Então, vem aí, né, a forma comportamental de expressão. Então, a linguagem, a aquisição da linguagem, da comunicação verbal e não verbal, nos indivíduos típicos, são processos aprendidos naturalmente a partir das interações sociais. Na criança com TEA, ela tem uma atenção deficitária, uma limitada capacidade de interagir. Então, esse processo não vai ocorrer
naturalmente, como acontece com as crianças típicas. E isso prejudica a aprendizagem dos padrões de comportamento, tá? Então, é por isso que elas precisam das terapias, né? Não só da fono, ela precisa da TO, da psicopedagoga, né? Para que ela possa aprender, né? Esses padrões, né? E o que a gente pode fazer? Então, gente, interagir comunicação na rotina, narrar o que está sendo realizado, descrever os objetos, mostrar, né? Proporcionar oportunidades naturais para desenvolver a linguagem, incentivando o uso de palavras para nomear o que estiver sendo solicitado por gestos. Aí ele mostra água. Você quer água? Aí ele mostrou a porta. Você quer sair? Né? Você está querendo, agora é hora, agora não é hora. E oferecer reforço positivo sempre que ele tentar se comunicar. Ah, eu estou entendendo, você está querendo isso. Né? Por quê? A intenção comunicativa, ela não é tão fácil para o autista. Então, é muito importante que a gente estimule toda vez que ele tentar. E o nosso ambiente precisa de ser rico em estímulos, né? Muitas vezes a sala não pode ser tão estímulos, a gente pode ter um caderno com vários recursos, né? Eu chamo de álbum de comunicação, de coisas para ajudar, né, ele a entender imagens, objetos, né, para ele incorporar estratégias de comunicação visual, linguagem gestual simplificada e o estabelecimento de rotinas no dia a dia vai fazer uma diferença no desenvolvimento. Por quê? O TEA, ele precisa de previsibilidade. Toda vez que eu ponho, né? Agora nós temos aula disso, temos aula daquilo. Aí, mas o professor escreveu no quadro. Ele não lê ainda, ele não vai entender aquilo. Então, a gente vai fazer a rotina dele, um cartazinho para ele. O que ele tem que fazer, eu vou mostrar. Para que ele possa... Vou mostrar um modelinho aqui, ó. O que tem para fazer hoje, à medida que ele acaba de fazer, passa para cá, passa para cá, passa para cá, para ele entender. Já acabou essa, depois acabou aquela. Isso, para ele, é muito importante, tá? Então, gente, é importante que ele tenha muito essa rotina estruturada e para que eles possam entender, né, o que funciona. Porque ele não entende muito o que é a escola, como a criança típica entende. E quando a fala não se desenvolve, precisa de estabelecer a comunicação através dos métodos alternativos, que seriam as pranchas de comunicação, o PECs, ou, né, PECs é um sistema de troca de figuras, ou dispositivos tecnológicos, que pode ser um celular, um tablet, né, um computador, e ou pranchas, ou cartões, né? Eu gosto muito de trabalhar com os cartões dentro de sala, para que ele saiba o né, que ele entenda as coisas através daqueles desenhos ou de miniaturas. Quando é uma criança que tem um atraso cognitivo muito grande, muitas vezes eu preciso mostrar o pincel e a tinta para ele entender que é hora de pintar. Eu tenho que mostrar o pincel e a tinta. Agora nós vamos brincar com cola e tesoura, mostrar a cola e a tesoura, né, para que ele entenda. Então, a comunicação alternativa, quando a criança já tem, né, as pranchas que a fono já fez, ela leva para a escola, a gente usa na escola. Quando ela não tem, a gente pode criar as pranchas para as coisas da escola. Então, pranchas com desenhos, pode ser prancha com fotos? Pode, deve. A gente usa muito foto da própria criança, né, para ela compreender, tá? Quando eu ponho a rotina estruturada visualmente, ele sabe que ele vai ter, né, horários para aquelas coisas acontecerem. E tem início, meio e fim. Ele precisa dessa sensação de fim, né? Aqui,
Aí ele tá na escola, depois ele vai para o banheiro, depois volta para a sala, tem aula de música, e o checklists para lembrar passos de tarefas complexas. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, eu gosto muito dessa rotina, né, para estruturar para a criança TEA, né? Às vezes, até os mesmos símbolos podem ser colocados lá, quando a professora coloca a rotina. Eu acho que a rotina ela é fundamental na escola para qualquer criança e fundamental para a criança TEA, né? Ou eu posso aqui colocar, né, a sequência aqui do que vai ter nesse dia também. Aqui, né, eu posso organizar o que pode e o que não pode fazer. Os combinados, né, são os combinados da turma. Então, né, nós temos que guardar os brinquedos, brincar sem brigar, escovar os dentes. Esse aqui não é para a escola, né? Orar antes de dormir, fazer as refeições sem reclamar, lavar as mãos, tomar banho todos os dias, ir para a escola sem reclamar. Esses combinados, eles têm que ser de acordo com cada turma, né, gente? Eu falo que não existe um padrão de combinados. Existe aquele que vai dar certo para aquele grupo. E é combinado não desobedecer, não fazer pirraça, não bater nos coleguinhas, não falar palavrões. Esse aqui está repetindo. Outra coisa que a gente pode usar são as pistas visuais e sequências. Eu posso colocar um cartaz desse colado no banheiro da escola para ajudar a criança a gravar o que ela tem que fazer na hora que ela está no banheiro. Então, eu vou... Está com vontade no banheiro? Primeira coisa, levantar a tampa do vaso, sentar, né? Se limpar depois que terminar, fechar a tampa do vaso, dar descarga e lavar as mãos. Isso, gente, são pistas visuais para ajudar as crianças com TEA a seguir sequências. As crianças com TEA, elas têm uma dificuldade em seguir sequências. Elas não lembram da sequência das coisas. Elas sentam e fazer xixi, né? Aí você tem que falar, acabou? Agora você tem que levantar, limpar, tá? Então, se você deixa essa sequência no banheiro, você pode colocar dentro dentro de uma cabine, vamos lá, tem 5 cabines. Você coloca dentro de uma e ensina a criança a ir naquele vaso, né? A sequência de lavar a mão, eu posso pôr a sequência de lavar a mão. Abre a torneira, molha a mão, passa o sabonete, fecha a torneira, ou passa o sabonete primeiro, né, para economizar água, e depois lava a mão. Eu posso pôr sequência em todos os banheiros da escola. As crianças típicas, vai atrapalhar elas? Não. E vai ajudar as crianças TEA. Então, aqui, ó, sequência, abrir a mão, molha, sabão, enxaguar, secar, mãos limpas. A economia de fichas também, né? É um reforço positivo, é uma técnica complementar para modificação de comportamentos disfuncionais. Então, quando a criança faz a tarefa, ela ganha uma estrela. Quando ela fez a tarefa de pintar, ganhou outra estrela. Fez a tarefa de escrever, ganhou outra estrela. Fez a tarefa de desenhar, ganhou outra estrela. Então, aí quando ela tiver com estrela e tudo, a gente troca por alguma coisa. Então, por exemplo, quantas fichas ela conseguir, vai dar direito a ela depois de ouvir uma música que ela gosta, ou às vezes a gente dá aqueles decalquezinhos que as crianças gostam, tem que ser coisas simples, tá, gente? Não pode ser doce, bala, nada disso. Então, a economia de fichas, eu tenho um alvo para atingir. Isso tem que ser combinado com criança por criança, tá? Então, são as fichas, né, atrativas, são adesivos, são estrelas, são cartões, você pode fazer e vai colando toda vez que esse comportamento é consistente, ele consegue. Isso, gente, não é uma coisa que a gente usa, né, com a criança
típica, né? É uma coisa que a gente usa com a criança que precisa de compreender, né, ser valorizada por aquele comportamento para ela conseguir, né? Então, ó, você tem que esperar a sua vez. Ele levantou a mão. Espera a sua vez. Então, ele, à medida que ele vai conseguindo, então ele vai ganhando as fichas, tá? Benefício, clareza nas expectativas, porque ela entende o que ela precisa fazer. Aumento da motivação, fortalece os comportamentos positivos. Autonomia, criança, né, vai escolher a recompensa, isso vai dar autonomia a ela. E versátil pode ser usado na escola e em casa também. A análise de tarefas é a gente explicar o passo a passo de cada tarefa, de cada pedacinho que ela vai fazer, para que ela consiga o objetivo final, tá? Então, é quando a gente desmembra a tarefa em várias etapas, né? Para que ela possa, ao final, conseguir terminar de fazer, né? Então, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar a lavar a mão. Então, aqui, ó, eu posso deixar as fichas, né, lá no espelho e vou treinando. No primeiro momento, ó, eu faço junto com a criança, eu levo a mão dela. Depois eu só faço isso, ela já consegue ir com a mão dela. Então, a gente vai treinando essa criança, né, em cada etapa. Depois ver o que ela já consegue fazer sozinha, incentivar, né, e quando uma tarefa for muito difícil, a gente tem que dividi-la de forma simples para que ela consiga desenvolver as habilidades, né, motoras, comportamentais e de socialização. A sequência tem que ser ajustada de acordo com o que a criança, né, dá conta. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer junto com ela, porque ela ainda não dá conta. Depois eu vou estar junto, só mostrar, e ela já vai conseguir. Depois eu vou só assistir, porque ela já vai seguir o padrão. Aí você pode ir mostrando, né? Agora é a hora de você fazer isso, é a hora de você fazer isso, até que ela internalize, né? E as histórias sociais também são uma ferramenta de aprendizagem social que apoia a troca segura e significativa. São histórias simples, né? Aqui, por exemplo, os sons da festa junina, né? Tem o violão, tem o foguete, tem a dança, né? Treinar essa criança para ela saber que vai ter essas coisas, né? Ela pode ser específica quando eu quero ensinar uma resposta específica desejada. E ela pode ser individualizada, né, que utiliza uma linguagem descritiva, encorajadora e positiva, então, com pormenores. E a importância das histórias sociais é a ajuda, né, na competências para o autocuidado, ajuda a entender as normas sociais, aborda o comportamento negativo, lida com a mudança e reforça a confiança da criança. E também as estratégias sensoriais, né? Que é a gente identificar os gatilhos, se é barulho, se é luz, se é cheiro, tá? Que desencadeia, né, algumas desregulações nas crianças. Então, o que eu posso fazer, né? Se é barulho, eu posso... O meu é fone, né? Mas existe esse modelo aqui, que é o tapador que ele diminui os sons, né? E permite que a criança aguente. E eu posso deixá-la também usar objetos que a ajudem na sua autorregulação. Então, tem vários brinquedos, né, de autorregulação que eu posso deixar a criança utilizar para que ela dê conta daquela sobrecarga e ela vá aos poucos, né, adaptando ao ambiente, né, para que ela dê conta de participar. Mas é muito importante que a gente inicie adaptando os ambientes, diminui estímulos visuais e sonoros excessivos. A interação com os pares
é uma dificuldade muito grande. A gente pode usar, né, um colega tutor nos momentos específicos. Então, é incentivar a participação em atividades coletivas, e a gente pede uma criança, fulano, você ajuda ciclano, né, nessa atividade. Por quê? A turma vai, né, também a gente deve fazer ações com a turma toda, explicando. E vai desenvolvendo a empatia, né, e o respeito às diferenças, que é o que prega a educação inclusiva. E para o manejo comportamental, a gente vai ter que antecipar mudanças, né, avisando na rotina ou nas histórias sociais, ter muita consistência nas regras e no modo de interagir, utilizar reforço positivo, elogios, fichas, recompensas para comportamentos adequados e evitar repreensões bruscas, né? Então, usar mais o redirecionamento. Você vê que aquela situação não está ok, você redireciona aquela para outra situação, de forma que você evite repreensões bruscas. Ter plano de crise para situações de auto ou heteroagressividade. Então, o que eu vou fazer na hora da heteroagressividade? Bom, gente, deixa eu parar de compartilhar. Opa, deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar. Desculpem se eu falei correndo demais ou se foi muita coisa, mas a gente queria dar esse embasamento para a gente compreender o funcionamento da criança, porque a linguagem, né, ela é a base para escrita, para alfabetização, para tudo que a gente vai fazer na escola. E a gente precisa de compreender como é que ela funciona para que a gente possa, né, atendê-la da melhor forma e estimulá-la da forma mais adequada, tá? Não sei se foi de mais, se foi de menos, mas a gente espera ter trazido aí uma boa compreensão para embasar agora a gente poder discutir as outras coisas. A gente queria um tempo menor, vocês desculpem, viu? Gente, me dê um segundo, por favor. Prontinho. Eu fui buscar água porque eu fiquei toda hora e estava me incomodando já e eu estava com vergonha de vocês. Então, quem temos aí? Deixa eu ver os nomes. Alessandra. Engraçado, não está aparecendo todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo pôr todo mundo na tela. Eu acho que tem dois aspectos que são importantes e que eu acho que não acho nem dá tempo da gente pensar sobre eles assim nesse momento, mas eu acho que uma das grandes questões que a gente tem na sala de aula é a desregulação, né? O desregular e ensinar as crianças a autorregulação. Eu acho que é um dos nossos grandes desafios, porque ele não é só para autista verbal ou não verbal, é para todo autista e muitas vezes para todas as crianças, né? E eu não entendo, aí é meu pessoal,
que a autorregulação ela precisa passar por um processo de comunicação. Sem a comunicação, a criança não consegue se autorregular. Em algum momento, ela tem que ter espaço de dizer que não está bom. Eu acho que esse pode ser um grande ganho para a gente, institucionalmente, pensar informações de ajudar os meninos a se comunicarem para não chegar à desregulação. Vou dar um exemplo básico. O som está muito alto, o som está muito alto, o som está me incomodando. Isso me desregula. Então, em que momento eu digo, olha, eu não aguento mais esse barulho, eu preciso que esse barulho termine, porque senão eu não vou dar conta. Essas questões de regulação, de dar conta de dizer... Que é a maior questão, né? Eu acredito que hoje, para a gente, professor em geral, de todas as questões, é a grande chave de organização que a gente precisa ter. E aí, a construção de recursos visuais para comunicar é uma grande ganho, né, na saúde. Assim, eu sempre sugiro a gente começar estruturando a sala, organizar a rotina, ele ter... a gente tem um kit de recursos, sabe? Assim, eu já vi, né? Hoje em dia tem vários, até bolinhas de gude dentro de um saquinho daqueles de telazinha, né? Que a gente comprava laranja, né? Para ele ficar mexendo, outros que ele possa... Eu tinha até um modelinho aqui que eu tinha feito, eu levei para o projeto, levei. Para a gente usar esses recursos anti-estresse também, tá, gente? E é muito da observação, né? A criança, ela dá indícios antes dela desregular. Ela não, do nada, ela desregula. Ela começa a dar um indício, né? Ela começa a ficar incomodada. Algumas aprendem até a tapar o ouvido. O que ela está falando quando ela tapa o ouvido? A gente tem que desenvolver uma leitura da comunicação gestual que ela tem. Né? Eu já vi Téia, chega no lugar, ele tampa o ouvido. O que ele está me dizendo? Esse barulho aqui está demais para mim. Né? Então, ele vai tapar o ouvido. Então, eu já sei que, eu já fico atenta, esse barulho é um barulho que desregula meu aluno. Aí eu falo, respira. Eu vou tentar antes com ele. Vamos respirar, vamos sair. Aí, antes mesmo, né, que ele entre em desregulação, eu vou... Então, tá, estou entendendo que está difícil, nós vamos sair um pouco. Aí, trabalhar com ele essa respiração, né? Então, cheirar a florzinha, soprar a velhinha, né? Essa respiração é uma coisa importante, né? A gente vai fazendo junto com ele. Faz comigo. Aí é bom que você acalma também, que às vezes na situação de estresse da criança, a gente também fica, né, agitado. Então, por exemplo, evitar, eu sei que depois do recreio, volta todo mundo para a sala desregulado. Então, a gente não volta com a criança com TEA na mesma hora. A gente espera um pouco para a criança para que a professora consiga acalmar os alunos dela, né? Todos são alunos dela, né? Acalmar a turma, tá? Para depois chegar, então, a criança com TEA. A hora que ele chega, a turma já está mais regulada. Então, isso é uma coisa, né? Por exemplo, eu percebi todo dia depois do recreio, era um horário que a criança se desregulava. Claro, né? É um horário que até o professor, né, desregula, coitado. Porque chega todo mundo agitado, suado, aí, gente, vão respirar, vão deitar a cabeça na coisa, vamos respirar, vamos contar mentalmente até 10, alguma coisa, né? Fecha o olhinho e conta. 1, eu vou falando, vocês vão contando só na cabeça. 2, que dê tempo do cérebro da criança típica se regular, e aí elas voltam ao estágio
né, normal, que a criança já está acostumada, aí a gente volta com ela para a sala. Então, a criança fala, nós vamos subir daqui a pouquinho. Então, espera e sobe com ela dali a pouco, né? Aí, por exemplo, vai ter um teatro, né? Vai juntar as crianças no auditório para fazer, estou começando com uma conjuntivitezinha aqui, para fazer uma atividade, né? Aquele é um momento típico. Se a criança tem fone abafador, é a hora que a gente vai usar o fone com ela. Por quê? É o momento que ela precisa de ter menos estímulo, senão ela vai se sentir estressada. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar. Tem um documento que a gente usa que chama. É, esqueci o nome dele agora, que a gente vai anotando todo dia, a gente começa assim. É tipo um diáriozinho, eu vou mandar essa cópia para a Márcia e para a Margarete repassar para vocês. A criança, a gente anota, a acompanhante anota qual o dia, qual o horário naquele dia que ele está desregulando. Então, desregulou 15h20. O que aconteceu na sala naquela hora? Não aconteceu nada na sala. Mas, provavelmente era o horário que ele estava com fome, ele já tinha pedido ela para comer várias vezes, estava com fome, já tinha dado sinais, e ele desregulou. Então, aí a gente vai analisar a causa daquela desregulação dele. Então, nós vamos analisar que ele que ele já tinha dado de dica para a gente antes. Ele tentou puxar o pacote de biscoito, né? Ou ele ficou inquieto, né? Então, para a gente identificar o que está desregulando aquela criança. Porque às vezes a criança levanta, pela seletividade alimentar, às vezes ela nem consegue comer de manhã, pode ser que ela fique com muita fome naquele determinado horário, a gente precisa, né, anotar. Então, anota durante pelo menos uma semana ou 2 semanas quais os horários. Aí a gente vê os horários que mais se repetem, tá? E vamos tratar aquilo preventivamente. Opa, depois do recreio foi batata. Todas as crianças, todas não, fulaninho se desregulou. Então, nós vamos estudar estratégia, nós vamos subir com ele depois, combinar com a professora que ela vai regular a turma, a gente espera 10 minutinhos e sobe para ele chegar, a turma já está mais regulada. Ele está desregulado, porque brincou muito, correu muito, pulou muito, respirar com ele primeiro, lavar o rosto para diminuir o suor, dar aquela sensação de estar mais fresquinho e voltar para a sala. Calor, gente, é um dos motivos, né, agora que vem calorzinho aí pela frente, então a gente já pode esperar. É um dos motivos de desregulação das crianças também. Então, percebe que a criança está incomodada, está querendo tirar a blusa, está querendo não sei o quê, sai com ela, vai no banheiro, lava a nuca, lava o rosto, molha o rosto, lava a mão, porque pode ser. E ter em cada sala um kit de brinquedos que sejam que ajudem na autorregulação das crianças, tá? Tem crianças que já têm, elas até trazem de casa, tem criança que é molho de chaves, tem criança que é uma garrafinha, eu tenho uma garrafinha PET que eu coloco várias bolinhas lá, dentro daquelas bolinhas que crescem na medida que a gente põe elas dentro da água. Isso vende nessas lojinhas chinesas, assim. São umas bolinhas coloridas, aí eu encho as garrafinhas PET e aí ela balança fica balançando aquelas bolinhas lá dentro da água, tá? Então, às vezes, pequenas coisas ajudam as crianças a se regular, tá? Muitas vezes, né, não só a respiração, mas esse brinquedinho que ela vira para lá, vira para cá, ou algum brinquedo que ela já tem, ou coisas de morder também, né, ajuda, principalmente as crianças que ainda estão muito na fase oral, coisas de morder, brinquedos de borracha, ou mandar
link de um lugar, de uma loja, que tem vários modelos, vocês podem ter ideias, porque coisas que pode fazer na escola. Esses das bolinhas, ou da bolinha de gude, claro, né, que você tem que apertar bem para não ter nenhuma... Mas essa bolinha que cresce dentro da água é uma bolinha de gel. Ela cresce dentro da água, ela não tem perigo. Aí você põe lá umas bolinhas coloridas e ela, né, fica brincando com aquelas bolinhas. Então, a gente precisa de ter esse kit, né? De ter aquelas argolas que você joga assim, elas, né, elas brincam assim. Essas argolas muitas vezes ajudam. E aqueles pop-upzinhos, aqueles de borracha que a criança fica apertando, também pode ser um brinquedo que vai auxiliar. Então, eu sempre acho fundamental a gente ter esse kit de estímulos que possam ajudar essa criança a relaxar, né? Pode colocar também, por exemplo, uma garrafinha, né? Estou falando garrafinha PET, porque é coisa... Põe estrelinhas, sabe aquelas estrelinhas que criança adora? Põe lá dentro, né, com água, e que ela possa mexer, ou esses de soprar, bolinhas, né, coisas que possam ajudar as crianças a se regular, a se manterem reguladas. Então, o mais importante, eu vou mandar esse documentozinho, que vocês, né, peçam cada um dos professores de apoio, que vai anotando os horários que eles desregulam, e aí a gente vai, né, tem que analisar quais são os horários e ver, então eu vou tentar primeiro antecipar, antes desse horário, eu vou dar um brinquedinho lá, isso aqui dá também, ó. Achei aqui, ó. Ixi, não deu, é muito difícil. Abrir e fechar, coisinha de abrir e fechar. Então, coisas que a gente possa, que ele possa usar de forma que ele consiga se autorregular, tá? E eu sei que aquele horário depois do recreio é um horário confuso, ou a chegada é um horário confuso, eu já vou fazer uma atividade com ele antes e espero a professora conseguir manejar a turma, aí que a profissional de apoio vai subir com essa criança para ajudar. E observar e conhecer essa criança, como que ela se comunica, né? Eu brinco que teve uma criança que falou, teve uma situação, ela falava e a gente não deu importância. Ela falou assim, fulana não está aqui hoje. Tinha uma coleguinha dela que ele gostava muito. Fulana não veio. Ela está viajando. Aí ele falou de novo. A fulana não veio. Ela não veio. E jogou os cadernos dele no chão. Já demonstrou pela segunda vez que aquela situação ele não estava dando conta de elaborar, né? Aí, uma hora, a professora chegou lá perto, ele pegou, puxou o cabelo da professora. Aí, o que correu na escola? Fulana agrediu a professora hoje. Agrediu? Puxou o cabelo dela. Aí, falei assim, bom, vamos entender, né? Ele já tinha falado, perguntado, cadê fulana, cadê fulana, cadê fulana, e jogou os cadernos dele. Se ele jogou os cadernos no chão, ele já mostrou que ele estava desregulado, né? Então, o que a gente devia ter feito? Podia sair com ele da sala e falar, ela não veio hoje porque ela está viajando. Isso para ele foi uma resposta que não deu para ele entender. Aí usado assim, lembra, você viajou tal dia assim, você foi em tal lugar? Aí faz ele associar que ela está fazendo alguma coisa como ele também esteve fazendo num outro momento. Então, às vezes, é só eu falar, ela não veio à aula, não vai explicar para ele o que ele precisa. Eu vou ter que ir muito mais. Lembra que você também viajou, você ficou uns dias sem vir? Depois você veio, você trouxe as fotos para mostrar o que você fez. Vamos fazer uma lista de perguntas do que você quer saber dela, da viagem dela. Quando ela chegar, nós já temos uma lista de perguntas prontas. Olha, gente, isso podia ter evitado da gente que ele puxasse o cabelo das professoras. Quando começou a correr na escola, né, a notícia que o menino agrediu a professora, eu falei, aí tem, né? Deixa eu ir lá, que aí tem, né? Tem alguma coisa que a gente não viu, né? Peraí que alguém escreveu uma coisa aqui do desafio. Pode falar, viu, gente? Desafio do nosso ofício, né? Você escreveu mais alguma coisa?
Isso mesmo. Então, aí a gente perceber antes dele entrar em crise, né? Eu falei que quando ele puxou o cabelo da professora, ele estava assim, puxando o rosto da professora para perto dele, olha para mim, eu estou irritado que a minha colega não veio, isso está me desregulando, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, aí eu falo, gente, a culpa é de quem? É nossa mesmo, né? Nós é que não vimos que ele estava precisando de ajuda para se regular em relação a... Agora, esse ainda fala, né, gente? É fácil, né? É mais fácil. Agora tem aquele que fica, né? Tá ali, tá ali. Aí você primeiro traz aquela, ele é não verbal, você traz a caixinha, que você está entendendo que ele está desregulado, você ainda não entendeu o porquê, né? Aí, né, ver se ele dá alguma dica, se ele olha para alguma coisa, se ele levanta, o que ele faz. Às vezes ele levanta e vai para a porta, né? O que a gente pode fazer? Acostumar a criança, né? Nível TEA 3, na sala de aula é um processo, né? A gente não tem como querer que elas já fiquem na sala o tempo todo, desde o início. O que a gente faz? A gente começa, né? Sai com ela, vê que ela não está bem, sai. Agora vamos voltar? Leva o horário. Tá, agora está na hora dessa atividade, que agora tem a pintura. Aí volta com a criança para a sala. Né? Sempre que ela começa a desregular, dá primeiro um brinquedinho, né? Para ver se aquilo ajuda ela se regular. Né? Tem lá o kit de emergência, né? Ou seja, o kit de brinquedos, né, que ajudem na regulação das crianças. E isso a gente pode perguntar às mães, né? Também tem criança que tem um brinquedinho dela, que é de casa, que ela pode levar para ela usar nesses horários, né? Então, gente, eu acho que esse é o nosso grande desafio, sim, e a estratégia que a gente tem que ajuda nisso é essa da gente anotar durante uma semana, 2 semanas, quais são. Aí nós vamos analisar aquele caso. Aí a profissional de apoio, a professora, trouxe para a gente aquele, ela tá, essa criança está assim, assim, assim. Nesse dia, a mãe chegou e falou que ela não dormiu bem à noite. Então, é uma criança que a gente já sabe que ela vai ter mais dificuldade durante aquele dia, porque ela está com sono, consequentemente, ela está mais irritada. Então, é um dia que a gente deixa ela com brinquedos para regular mais tempo. Nivânia, mas assim eu estou acostumando ele a ficar com... Gente, é uma condição especial. Esse menino não dormiu bem à noite, ficou acordar 3 horas durante a madrugada. Ele está, né, mais propenso a irritar, mais propenso a se desregular. Aí, chegou o neném novo na família, a criança volta tá daquele jeito. Nós vamos sair com ela, conversar mais tempo, fazer, às vezes, alguma atividade no parquinho, voltar com ela para a sala. Então, a gente vai também entendendo que os momentos familiares, né, interferem muito, né, dentro da relação dessa criança, né? Então, a gente precisa de ter o nosso kit, né, de estimulação, ter o nosso horário. As histórias sociais, né, quando a gente especifica algumas coisas, faz reconto com ele. A professora trabalhou um texto, mas uma história do Chapeuzinho Vermelho. Aí a gente tem lá os símbolos do Chapeuzinho Vermelho, do lobo, aí nós vamos, né, colar na folha. Então, a Chapeuzinha foi para a floresta, o Chapeuzinho chegou na casa da vovó, o lobo escondeu a vovó, né? Então, a gente fazer o reconto para que ele possa ir elaborando as tarefas e compreendendo. Então, além do kit de símbolos que a gente vai precisar para organizar a história, também, né, o kit de símbolos das atividades que estiverem acontecendo. Símbolos, desenhos, o que for. Porque a gente tem que entender que, para eles, às vezes a coisa é muito no concreto, né? Muito no concreto. O ideal é que fossem, né, as imagenzinhas. Nós estamos querendo fazer um projeto, o meu projeto de extensão lá na PUC, nós estamos querendo fazer um trabalho sobre as emoções, com o filme, né, divertidamente, as crianças aprenderem a nomear o que está sentindo, né? Tanta deficiência intelectual, tem dificuldade disso,
E a criança com TEA, mais ainda. Eles não sabem nem nomear e nem sabem o que eles estão sentindo. Porque a gente ainda fala assim, ai, hoje eu estou numa ansiedade, deixa eu respirar, né? Deixa eu tomar um chá de camomila, né? A gente vai usando as nossas estratégias, que a gente passa por essas coisas também. E é claro que a gente não se desregula, porque a gente, né, não tem essa dificuldade tão, né, tão assim. Mas que a gente desregula, às vezes a gente desregula. A gente só não sai contando para todo mundo, né? Então, é importante a gente lembrar que a gente mesmo usa estratégias com a gente, né? E as meninas que ficam com eles, falam assim, quanto mais se observar, mais se entender o que ele estiver querendo dizer, né? Então, ele tá dizendo passa na mão no rosto, ele não está falando, mas ele está passando a mão no rosto sem parar. Aí eu olho, ele está suando um pouco. Aí isso está incomodando ele, não está? Vamos lá, vamos lavar o rosto um pouco, né? Refrescar um pouco. Lembrado que o calor, né? Ele incomoda mesmo. Né? Não é à toa que se alguma criança achar uma torneira ou uma mangueira, enfiar e ligar e molhar todo, ninguém vai assustar, porque estão querendo se regular. Né? Então, gente, lembrar dessas coisas, que ainda mais agora, o turno da tarde, né? A gente passa mais alteração de calor, né? Tem mais dificuldades com a questão de calor, lembrar de fazer isso também. Eu vou mandar para vocês esse material e algumas ideias, vou mandar algumas ideias de horários. Vou mandar um link de um lugar que vocês encontram símbolos de comunicação alternativa gratuitos, que é no site do Arasac, tá? Que tem os símbolos do Arasac de comunicação alternativa que vocês podem usar, mas podem usar, né, qualquer imagem que vocês quiserem. E vou mandar alguns modelos, algumas coisas que possam ajudar mais nessa regulação do comportamento. Então, lembrar que nem sempre eles entendem tudo que a gente fala, e eu preciso você quer comer, você está com fome, passa a mão na barriga, né? Está com fome, entendi, ok, calma, está quase na hora. Ou se vê que a criança está com muita fome, ok, estou descendo, estou te levando para comer agora, porque eu já vi que você já chegou no seu máximo, né? A gente saber perceber isso, né? Depois a gente pode pensar um dia de fazer um treinamento com as profissionais de apoio também, para ajudá-las, para elas perceberem isso, porque a gente está falando do que a gente precisa que elas façam. Então, a gente dá esse embasamento, mostrar como é que funciona. Aí, Márcia e Margarete, vamos pensar nisso também, com as profissionais de apoio, para que elas possam entender esse processo e saber como que elas vão usar no dia a dia, né? A gente pode fazer um treinamento até sábado, se for preciso, né? Porque às vezes uma estuda de manhã, outra trabalha de tarde, não sei o horário, ou à noite, ou no sábado, fazer, porque elas que estão ali no dia a dia. Então, elas entenderem como eles comunicam, né? Às vezes é só passando a mão, ou querendo tirar a blusa, e ele está falando que está com calor, né? Ah, tá, então vamos lá, vamos passar uma água, vamos lá no banheiro, passar uma água no poço, passar água no pescoço, refrescou? Mais um pouquinho, aí seca, ele voltou mais fresquinho, né? Mas a vontade dele é um banho de mangueira. Eu falo quando está muito quente lá na PUC, lá também não tem ar-condicionado. Eu falo assim, gente, a atividade hoje vai ser banho de mangueira. Quem está dentro, quem está fora. Porque o dia que o coordenador do ICH me vê falando isso em sala, ele vai me chamar. Você está doido? Eu falei, não, a vontade é essa, mas a gente sabe compreender que não dá, a gente não vai. Mas a vontade da criança é essa. E o que ela quer? Ela quer resolver o problema dela, é arrancar a roupa. Então, por isso que a gente vai tentar minimizar aquele calor, o som, o calor, cheiro. Ontem teve uma chuva aqui em BH, hoje de manhã eu acordei sentindo um cheiro de ácido. Aí que eu lembrei, deve ter sido uma chuva ácida, porque a primeira chuva que vem depois de muito tempo de calor, de baixa umidade,
é uma chuva ácida. E é engraçado que eu tenho o nariz muito apurado. E eu senti cheiro e era da chuva ácida. Aí eu pensei assim, né? Muitas pessoas não devem ter percebido. Eu tenho uma sensibilidade maior também. Eu tenho auditiva e de nariz também, olfativa. Então, eu senti o cheiro da chuva ácida. Né? Então, pensar que tem coisas que a gente não está percebendo e a criança está percebendo. Né? Ela está incomodada, né, com aquele cheiro, muitas vezes pode ser algum cheiro que para nós está normal, para ela está acima do que ela dá conta, tá? Então, é isso. Eu vou mandar esses materiais, né, hoje um pouquinho mais tarde, eu mando para Márcia e Margarete, mando lá no grupo, e elas repassam para vocês. Perguntas, dúvidas? Agradecer, né, a disponibilidade de vocês, assim, como que a gente pode ganhar com essas discussões, com esses espaços, é um assunto que a gente precisa levar não só para os inclusos, né, para todas as crianças, porque, como a Tânia falou, é olhar todos e cada um, né, e mesmo os típicos têm as necessidades deles individuais. Obrigada. Gente, e tem, né, hoje muita neurodivergência, né? Então, os TDAHs também têm questões, né, que a gente sensoriais, desregulam às vezes, não chega a ser tanto, mas desregulam também. E as crianças TOD, né, a forma de trabalhar. Então, acho que hoje a gente tem sido convidado, né, nós professores, nós que amamos essa área, né, temos sido convidados a essa reflexão, né, das diferenças, de compreender cada um do seu jeito. É perfeito, Márcia. Excelente. Gente, obrigada. Dúvidas, não deixem de falar com as meninas, a gente encontra de novo e conversa mais, tá bom? Obrigada.